Saudações alvinegras! E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Meu nome é Luiz Celso, meus amigos me chamam de Celso, outros me chamam de Celcinho, mas como eu já disse a vocês, fiquem à vontade, vocês podem me chamar da maneira que vocês acharem melhor, ok? Esse é o nosso quadro, Botafogo sem mimimi. Aqui nós só falamos do Botafogo. Nós não temos interesse aqui em dar mídia para nossos rivais. Não é essa a nossa intenção. Nós queremos aqui abordar coisas referentes ao Botafogo. Então eu te peço, vai lá, se inscreve no canal, convida seu amigo, compartilha o vídeo, dá o seu like. Se você não gostou, dá dislike. Faz seu comentário, faz seu elogio, faz a sua crítica. Se você passar um pouquinho do seu tempo, 10, 15 minutos no máximo, para ver os vídeos, você vai ver que eu tenho falado coisas com coerência, ok? Então é por aí. E para começar o meu vídeo, eu vou explicar a você o seguinte. Eu sou inscrito em todos os canais de mídia botafoguense, os canais independentes. Eu vejo as matérias dos canais tradicionais, dos programas esportivos, ok? Então tudo que eu falo, eu faço um apanhado de tudo, eu faço a minha análise daquilo que os meus olhos veem e daquilo que eu tenho de experiência. Pouquinha experiência que eu tenho de conhecimento e de acompanhamento do Botafogo. Afinal de contas, eu tenho já uma certa idade e eu já peguei Botafogo, como eu falei já em outros vídeos, desde 67, pela primeira vez o meu pai me levou quando eu era ainda uma criança, né? Meu pai me levou em 67, 68 ele me levou também, e em 71, quando eu tinha 10 anos, em 71, 10 anos, eu fui ver sozinho, eu e um amigo meu que já tinha 17, 18 anos, ele era mais velho, e nós fomos ver, eu fui sozinho ao Maracanã ver Botafogo e Fluminense, naquele gol lá do Lula, né? O gol do Lula, foi falta no goleiro, era chamada Celefogo. Então, eu já vou ao Maracanã sozinho desde os 10 anos. Eu já acompanhava o Botafogo, então já vi muita coisa. Então, diante de toda essa minha experiência, eu posso falar. Já falei também que eu andava ali por aqueles túneis ali de General Severiano, com Jairzinho, Roberto, Paulo César, Afonsinho, Ney Conceição, Marinho Chagas. Brinquei muito ali no campo do Botafogo, que eles permitiam, né? Que a gente subisse ali no campo para ficar batendo papo, tirar foto, esses negócios, e eu brinquei muito ali. Bom, então vamos lá. Eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte. Ontem eu comecei a falar sobre o desenrolar da SAF, mas hoje eu quero parar um minuto para te falar isso. Olha só, como eu falei, ouço todos da mídia botafoguense. Então, o que eu já analisava, e eu falei para vocês que mantendo todo o processo do primeiro turno, o Botafogo chegaria na 8ª rodada do campeonato, já com um título praticamente assegurado. Hoje, eu já faço isso, já estou fazendo isso há 2, 3 semanas, ok? Hoje, um dos nossos companheiros, um dos nossos amigos da mídia botafoguense, faz a análise da rodada. Ele fez a análise das próximas 6 rodadas, se não me engano. E aí ele está analisando a rodada dos outros clubes e comparando com a rodada do Botafogo, né? A tabela de jogos do Botafogo. E ele chegou à conclusão, só que ele aumentou um pouquinho, eu já tinha aumentado, porque eu já estou vendo que o processo do primeiro turno não está se repetindo no segundo, e eu falei, olha, na 10ª rodada, aumentando 2 rodadas da 8ª para a 10ª, ele já colocou 11ª, o Botafogo já estará dentro de um normal, observando as tabelas, o Botafogo já estará bem encaminhado para o título.
Hoje ele falou isso. Esse cara aí tem pelo menos aí uns 100 mil seguidores. Eu tô chegando lá, tô chegando a 100, né? Mas não é 100 mil não, a 100 mesmo. E por isso que eu te falo, cara, vai lá, dá uma ajuda o amigo botafoguense. Por quê? Ele está falando hoje, vai lá no canal dele, você vai ver, ele está falando hoje o que eu falo há 3 semanas atrás. Hoje ele está fazendo essa análise. Eu mostrei ontem para vocês um caderninho, até vi que no vídeo em si, o caderno some, né? Porque como eu falei, cara, eu não tenho habilidade de internet, de rede social, para fazer o quadro, para botar a imagem do lado, fazer aquele negócio aqui, ó, olha aqui a tabela. Ele tem, ele conhece, ele é jornalista, ele tem toda a ferramenta necessária para fazer isso. Eu não tenho. Você vê, o meu canal é simples, eu faço as coisas simples. E eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso melhorar. Mas como eu falei também, eu já tenho uma certa idade, então não tenho muita paciência para ficar aprendendo coisas de internet. Mas tá tudo lá, tá tudo visto. Eu fiz lá minhas tabelas, entendeu? Botei que o Botafogo tem de 14 rodadas para finalizar o campeonato. 16 rodadas, se não me engano, né? 16 rodadas. 14. Que dessas 14 nós precisamos ganhar 8 e podemos até perder 6 jogos. Então, dá uma olhada lá, faz esse exercício, entendeu? Ajuda o amigo botafoguense. Eu não estou falando besteira, eu estou falando coisas coerentes. Um outro que eu vi também hoje está falando do Diego Hernandes, sobre o desempenho do Diego Hernandes, que ele não está desempenhando bem. O próprio jogador falou isso, eu já estou dizendo isso já tem tempo. O próprio jogador disse que não se está adaptando, que vai se adaptar aos poucos, está treinando para se adaptar. Então tudo isso está lá no meu canal. Bom, mas vamos lá, que eu já passei aqui 7 minutos falando só disso. Mas vamos lá. Então, eu havia comentado ontem com vocês sobre o trabalho do scout do Botafogo, né? Das possibilidades do Botafogo já ir mapeando jogadores, inclusive dos times que já se encontram já na fase de rebaixamento, na zona de rebaixamento, e que esses clubes têm jogador interessante, sim, porque são jogadores acostumados com a primeira divisão, né? A Série A do campeonato. Então você já pode fazer um pré-contrato, como foi feito com o Marlon Freitas. Eu comentei sobre isso, sobre Marlon Freitas. Então eu coloquei também, olha só, eu coloquei o Cauli do Bahia e vou lembrar mais o Ademir. O Ademir é um jogador também do Bahia. O Ademir é um jogador interessante. O Botafogo já tentou esse jogador. Correto? É um jogador que ele tem velocidade e ele tem finalização, ele finaliza muito bem. É o que nós não temos pela nossa ponta direita. Quando você bota o Júnior Santos, ele pode até ter velocidade, mas ele não sabe finalizar. Ele tem dificuldade de finalizar. Já o Segovinha até hoje não teve um desempenho razoável nas finalizações. Então você precisa ali agregar jogadores que possam fazer aquela função com as características que hoje em dia é utilizada pela maioria dos técnicos, os jogadores com a perna trocada. Você observa o Palmeiras, ele perdeu o Gustavo Scarpa, ele foi buscar o Arthur, que praticamente tem a mesma característica. Lógico, não tem a bola parada do Gustavo Scarpa, não tem a organização de jogadas do Gustavo Scarpa, mas ele tem a mobilidade pelo lado direito do campo e faz aquela transição para o meio para finalizar. Ele tem feito muitos gols, o Arthur, correto? Então é por aí. O Botafogo começa a partir já de agora. Lógico, eu não estou aqui ensinando como tem que trabalhar. Cara, eu acredito que o scout do Botafogo já tenha mapeado aí pelo menos uma dezena ou uma dúzia ou até mais jogadores para 2024. Então nós temos que trabalhar em cima disso. Outra coisa que nós temos que trabalhar que eu sei que está tendo um entreveiro, um entrave, né? Um entrave nas negociações, é com relação ao terreno para o CT.
O terreno para o CT é muito importante para o Botafogo. Para quê? Para produzir esses jogadores em casa. Nós temos uma boa base, mas a nossa base ela não tem musculatura. Não tem musculatura. Então é preciso criar musculatura da base. Para quê? Para inchar, e aí com a base inchada você vai tirando. Você tem que ter, isso quem falou foi o próprio Bruno Lage. Ele falou, você tem que ter muitos jogadores de base para você ir pensando. Porque de 200 você tira 2, 3. Ok? Você não vai achar que você vai achar um Messi a cada dia da base. Né? Um Neymar. Você não vai achar. Né? O Flamengo já tem vários aí. Até falei o nome do nosso rival, que eu não gosto de citar, porque eu falo só do Botafogo. Mas você vê que eles, Paquetá, Vinícius Júnior, Renier. Cara, porque é uma base inchada e bem trabalhada. É isso que nós temos que procurar fazer também, acelerar esse processo do terreno do CT. Na pior das hipóteses, colocar o Lonier em condições de trabalhar base e profissional. Pelo menos do sub-20 ao sub-18, sub-19, do sub-20 ao sub-23, todos no mesmo local. Né, trabalhando praticamente no mesmo horário, que é para o técnico poder puxar, olha, eu quero aquele lá, traz para cá, eu quero aquele, traz para cá, entendeu? Para facilitar a visualização do treinador principal, ok? Então, eu já estou chegando a 12 minutos, vou encerrar aí com 12 minutos e 30, 13 minutos, mas eu estou começando a desenvolver aqui o detalhe do trabalho da base. Já citei aí 4, 5 jogadores que o Botafogo pode tentar buscar, né? Botafogo pode tentar buscar, ok? Para manter o plantel qualificado e com jogadores acessíveis. Ah, tem jogadores sul-americanos? Claro que tem. Tem muitos, inclusive. Tem muitos. Eu cito aqui... Eu não lembro se ele era do César Valerro, se ele era de um time daquele ali, o Zapata. Inclusive fez um gol contra o Botafogo. Zapata joga pelo lado esquerdo. Um jogador muito interessante. Tinha também um outro que entrou de centroavante, até o jogador do Botafogo deu um chute na cabeça dele, ele abriu a cabeça, um lourinho. Que eu falei, pô, esse cara aí lembra até o Canóbio, aquele jogador Canóbio. Pô, um bom jogador. É de um desses times aí. Agora eu não me lembro bem o nome dele. Ok? Então tem muitos jogadores que o Botafogo pode mapear. Ou você acha que o jogador vai preferir jogar no César Valerro a jogar no Botafogo? Entendeu? Então é por aí. É dentro desse aspecto que eu acho que o Botafogo deva trabalhar, ok? Mas como eu falei, vai lá, dá uma olhada lá no que está dizendo o nosso amigo da mídia tradicional. Não vou falar o nome dele não, sei que o canal dele lá deve ter mais de 100 mil seguidores. Vai lá, dá uma olhada lá, vê se eu já não falo o que ele está falando, já não falo há semanas, né? Há semanas, só que ele fala com maiores detalhes, né? Porque ele tem a tecnologia, ele tem o conhecimento para poder fazer a apresentação dele com muito mais qualidade do que a que eu tenho. Mas, na conversa, você vai ver que não fico devendo nada. Não fico devendo nada, com todo respeito, com toda humildade, ok? Eu só estou falando isso porque você me ajudando, o canal vai crescer. E o canal crescendo, eu posso melhorar para você as minhas análises. Lembrando também que as minhas análises são análises de torcedor. Eu não sou jornalista, eu não sou youtuber. Eu sei que eu já falei várias vezes que eu não estou dependendo aqui de monetização de nada. As minhas análises são para que elas fiquem registradas, ok? Para depois não dizer, agora é fácil falar, agora é fácil, agora é mole, como aconteceu no passado. Eu já falei para vocês. Desde o primeiro dia da SAF, eu nunca critiquei. Eu participava de vários grupos, o pessoal me xingava, me ofendia e eu falava, vou sair do grupo. Saía do outro grupo, saía também. O amigo sabe,
muitos amigos sabem, tá? Que eu, desde o primeiro dia, eu nunca falei mal da SAF. Eu nunca critiquei o Luiz Castro. Eu nunca critiquei o Luiz Castro, ok? Então é por aí, tá? Um grande abraço. Aqui é Botafogo sem mimimi. Saudações alvinegras.